tema nesse contexto. Eu não sou um pesquisador da psicanálise, né? Mas a gente compõe muitas alianças, né? Do lugar que eu falo. Então, também é um desafio nesse tempo falar sobre isso. Eu vou me centrar, assim, como me foi pedido, né? Assim, no ato do convite e agora mais recentemente, eu vou me centrar mais em experiências com juventudes, mas antes eu não poderia falar sobre isso, né, sem também fazer alguns deslocamentos teóricos, ainda que muito breves, porque senão vai ser o foco da minha fala, um deslocamento em relação a certas noções mais hegemônicas, ainda hegemônicas sobre juventude, que tem uma força muito intensa de homogeneização das juventudes, de universalização, de essencialização das juventudes, e de uma espécie de produção de juventudes desiguais. Né? Acho que esse tem sido também um problema para os meus trabalhos de pesquisa, de extensão, que é como são tecidas juventudes desiguais, especialmente em territorialidades urbanas, e que efeitos de subjetivação isso produz nas territorialidades urbanas. Né? Mais especificamente no que diz respeito às dinâmicas psicossociais da violência, né, e os dispositivos que as juventudes de seus territórios criam para resistir, para seguir produzindo vida em um cenário de intensificação de políticas de gestão, instrumentalização e mercantilização da morte. Né? Esse tem sido mais ou menos o meu trabalho, desse lugar que eu venho falar. Eu tenho, de certa maneira, um pertencimento teórico epistemológico também um tanto quanto multiterritorial. Assim, eu tenho dialogado com autores do campo das filosofias da diferença, dentre os quais, especialmente, a esquizoanálise, mas tenho também, especialmente de 2015 para cá, trabalhado numa espécie de deslocamento da esquizoanálise para questões que envolvem as brasilidades, os contextos da América Latina, e para isso tenho também hibridizado mais, tenho misturado mais as minhas referências teóricas com autores e autoras que não exatamente do campo das filosofias da diferença. Autores que pensam interseccionalidades, colonialidades, enfim, as dinâmicas de dominação que se dão a partir dos processos de racialização, branquitude, enfim, eu tenho permeado meus trabalhos por aí para tentar entender melhor essa violência que atinge essas juventudes, especialmente as juventudes periferizadas, e para entender melhor também as práticas de produção de vida e de insurgências políticas que as juventudes criam em seus territórios. Isso não seria possível se a gente se aprisionasse em certas matrizes epistemológicas que ainda pensam muito universalmente essas existências. Bom, esses giros que eu tenho tentado fazer, né, assim, eles têm tentado se deslocar de que noções de juventude, né? Noções mais ligadas ao campo desenvolvimentista, noções que pensam a juventude sob um critério desenvolvimentista, ou seja, de linearidade, de uma certa juventude definida apenas por uma questão etária, né? A juventude tecida a partir de um marco da modernidade, que é sempre pensada sob o ponto de vista de uma moratória social, que na verdade, a juventude branca quem goza de moratória social, né? Assim, de um tempo de espera e de preparo e tudo mais. É a juventude de classe média e de elite quem goza dessa moratória. Bom, e eu tenho tentado trazer também alguns tensionamentos a perspectivas que ora pensam a juventude sob o prisma do risco social, da vulnerabilidade, que nesse caso, especificamente as juventudes pobres e negras, né, periferizadas, e aí vem muito a perspectiva da juventude, das juventudes negras e pobres como aqueles sujeitos virtualmente perigosos, então o signo da periculosidade recai sobre essas juventudes, e essas juventudes, a partir desses prismas, a partir dessas funções de sujeição criminalizantes, né, segregadoras, elas são constituídas, né, elas encarnam o que o Franz Fanon chamou de zona do não ser. São aqueles sujeitos que, na verdade, não pertencem a essa humanidade idealizada na branquitude. Né? São sujeitos que, a rigor, eles são objetificados, são sujeitos objetificados porque suas vozes não são efetivamente escutadas.
né, e suas existências não são efetivamente reconhecidas. Esse é um primeiro deslocamento que eu tenho tentado fazer nos trabalhos que a gente tem feito, né? Essas juventudes aí sendo constituídas a partir de uma complexa trama de subalternização, que a professora Perla chamou de precarização, a partir da Judith Butler, que é um operador conceitual muito legal também para nós, do nosso grupo. E essas opressões, no caso do Brasil, as que constituem essas juventudes desiguais, lidas como virtualmente perigosas, né, vistas como emblematizando o risco social, essas opressões elas são, na verdade, um entrecruzamento de diversos diagramas de poder. O primeiro diagrama de poder é o diagrama colonial. Esse diagrama colonial ele produz silenciamento, segundo a partir da Grada Quilomba, né, que também dialoga bastante com a psicanálise e com o Franz Fanon. Ele produz silenciamento, ele produz políticas de apagamento, ele produz o outro como desviante e ele produz os seus territórios como territórios estigmatizados, a partir de processos de racialização, segundo os quais se desumaniza certas existências, se coloca numa posição de objeto essas existências, portanto, passível de exploração e considerados supérfluos. Suas vidas não são passíveis de luto, né? Suas mortes não são passíveis de comoção, e eles, no limite, são os próprios culpados pelos infortúnios pelos quais passam, né? Além do diagrama colonial, nós temos no Brasil um diagrama autoritário constituindo essas juventudes também, sobretudo a partir dessa atualização das lógicas autoritárias. Essas juventudes, sobretudo a partir do contexto da ditadura civil-militar, é constituída como inimigo interno, como inimigo social. A atualização disso são as políticas de guerra às drogas, são os processos de militarização da segurança pública, né? Já foi trazido aqui, né? Troca de tiros, na verdade, é a forma de suavizar o que não tem suavidade, que é o massacre das juventudes, as chacinas. As juventudes são os principais alvos da violência urbana, né? Assim, acho que não vale a pena trazer aqui também números, enfim, mas eu acho que, especialmente para quem está no contexto cearense, www.cadavidaimporta ajuda a entender, tem lá um monitoramento atualizado da violência, Comitê Cearense de Prevenção e Enfrentamento à Violência, Prevenção e Combate à Violência, acho que faz um trabalho muito interessante de monitoramento, para não perder tempo gastando aqui com números e tudo mais, acho que dá para olhar por lá. Além desse diagrama autoritário que se manifesta no encarceramento em massa das populações juvenis negras e pobres, da guerra às drogas, que na verdade é uma guerra a pobres e negros, né? A partir dessa uma continuidade dos processos de escravização pela via da criminalização. Além disso, nós temos um diagrama um tanto quanto mais atual, que é o diagrama neoliberal, que produz o indivíduo nessa lógica do mercado, né, que se espraia a todos os nossos processos, não só no âmbito econômico, mas também no âmbito das nossas práticas de si, no âmbito das nossas sociabilidades, relações consigo e com os outros, mercantiliza tudo isso e transforma o sujeito em um empreendedor de si, em um capital humano. As juventudes, as mais diversas juventudes, elas são um dos principais focos dessa política de subjetivação pautada na ideia do sujeito empreendedor de si, do capital humano, né, que desloca a noção de responsabilidade do coletivo para a individualidade. Nesse sentido, ela é ultra-individualizadora, porque a perspectiva da meritocracia diz assim, se você não conseguir, é azar o seu, né? Assim, a culpa é sua, né? Enfim, produz uma aceleração ainda mais intensa das nossas relações, das nossas movimentações. Isso vai produzir o que Christian Duncan, Vladimir Safatli e Nelson Júnior chamam de uma gestão neoliberal do sofrimento, né? Porque essa ultra-individualização e essa lógica do rendimento vão produzir ainda mais sofrimento sobre uma gramática cada vez mais medicalizante, e a juventude é um dos principais alvos disso. Se não, vejamos, quem é a galera que está uberizada? Sobretudo jovens. Quem é a galera que está sofrendo com desemprego? Sobretudo jovens, né? Jovens pretos e pobres. Enfim, então a articulação desses três diagramas, colonial, autoritário e neoliberal, coloca a juventude na condição de corpo supérfluo, né? Alvo de diversas sujeições, a exploração, a violência e, como eu mencionei, o silenciamento como essa marca da colonialidade. Veja, a juventude é sempre alguém de quem a gente fala, juventude é sempre alguém a quem a gente dirige as ações. Não é alguém a quem a gente escuta e com quem a gente constrói as ações. Isso é a atualização do silenciamento colonial, isso é a atualização das marcas autoritárias, que diz assim,
a juventude é sempre vista pelo prisma da negatividade, ele ainda não é alguma coisa, né? E o prisma neoliberal, que é o prisma que diz assim, vai lá atrás do teu, você é responsável, né? A perspectiva da responsabilização individualizante. Bom, essas são as perspectivas das quais a gente busca de se deslocar, dessas diversas sujeições que o capitalismo neoliberal vai atualizando, né? E que tem as juventudes uma das grandes vitrines das tensões sociais, como diz a colega, né, a pesquisadora Glória Diógenes. A Glória tem uma concepção de juventude muito interessante, que ela diz assim, as juventudes são vitrines das tensões sociais. Então, se você quer analisar as tensões sociais, as juventudes, elas acabam emblematizando essas tensões. Então, mencionei aqui diversas práticas de opressão, diversos processos de desigualdade que se encarnam nas trajetórias dessas juventudes. Bom, acho que no campo dos estudos da juventude tem sido muito comum e até um clichê dizer, juventudes, né? Não é juventude, é juventudes. Mas para isso não virar um clichê, é muito importante que a gente entenda como essas juventudes no plural, juventudes na diversidade, se produzem nas encruzilhadas de marcadores sociais de diferença. É muito importante para a gente não tornar isso um chavão, entender que se há juventudes, essas juventudes não são só plurais, elas são também desiguais, em um contexto desigual como o Brasil. E juventudes desiguais porque elas são constituídas nas encruzilhadas, ou para quem preferir, nas interseccionalizações de processos de racialização, de hierarquias de gênero, de desigualdades socioeconômicas e também de desigualdades territoriais. Então, assim, a juventude ela é plural porque ela é constituída também nessas encruzilhadas. E qual é o foco que nós tentamos dar no nosso trabalho? Partindo agora para as práticas, né? Sim, o que vocês têm feito, né? Diante disso, sabe? Muito bonito o que você está dizendo aí, desconstruiu bastante, mas o que você constrói, né? Geralmente essa é a pergunta que geralmente se faz. A gente tem tentado trabalhar a juventude não na perspectiva do desenvolvimento das etapas, enfim, dessa perspectiva moratória, da maturidade para chegar na perspectiva adulta. A gente tem pensado a juventude a partir dos seus fazeres, a partir dos saberes que elas produzem sobre si, a partir das práticas culturais que elas engendram, produzindo comuns e se singularizando também. Então, o grande foco, e acho que tem um trabalho muito interessante, que é o que eu até recomendei como texto base, que é o da professora Camila Holanda, que vai pensar a juventude a partir das suas trajetórias, das suas experiências e das suas lutas por reconhecimento. É esse o nosso grande tripé. Pensar as juventudes a partir das suas próprias trajetórias, pensar a juventude a partir de como narrativizam suas experiências e pensar a juventude nas suas lutas por reconhecimento. Nesses cenários de desigualdade permeado por forças estigmatizantes e criminalizantes, né? Então, sobretudo a partir da escuta e da composição de práticas com juventudes que a gente trabalha. Bom, eu selecionei aqui algumas práticas, né, que a gente tem desenvolvido para tentar mostrar como a gente pensa essa juventude a partir dos seus múltiplos pertencimentos. Isso é uma outra chave analítica interessante. Para além dos pertencimentos etários e geracionais, há outros pertencimentos que constituem modos de ser jovem também. Os pertencimentos étnico-raciais, os pertencimentos de gênero, os pertencimentos territoriais. Né? Então, pensar a juventude como construção social e não como universalidade é caminhar por essa via, né? De entender as suas trajetórias, as suas experiências e suas lutas por reconhecimento e seus multipertencimentos. Entendendo aqui que a noção de experiência tem a ver com a ideia de que você transforma a sua vivência em experiência na medida em que você narra essa vivência, na medida em que você produz um saber sobre essa vivência e na medida em que essa vivência é escutada. Não há experiência juvenil sem que ela possa ser escutada, assim como não há experiência juvenil sem que ela possa ser narrada. Né? Então, isso é uma chave. A outra chave é entender a juventude não apenas do ponto de vista das opressões que a constituem, mas também do ponto de vista das lutas por produção de vida que elas engendram. Né? Então, nesse sentido, nós trabalhamos com a ideia de reexistência ou de insurgência, né, assim, juvenil, que é um foco nos dispositivos que as próprias juventudes implementam como estratégias de visibilização e de interpelação às práticas de opressão a que são subalternizadas, né? Digamos assim, as práticas de racialização, de exclusão, de marginalização. E, a partir desses dispositivos, como essas juventudes redefinem e ressignificam a vida, né, produzem possibilidades de vida, fios de vida, em condições de dignidade. Né? Então, isso aí é como a juventude, a rigor, resiste às políticas de
da vida e de produção da morte, né? Bom, isso não é uma coisa nova, acho que povos tradicionais, povos africanos, escravizados, eles têm marcado a sua existência por essa perspectiva de resistência, né? Por desenvolvimento de formas criativas de continuar inventando a existência, muitas vezes a despeito das políticas de morte. Então, na nossa prática, a gente tem tentado se perguntar o seguinte: frente às políticas de esquecimento, apagamento e invisibilização, silenciamento e estigmatização, frente à produção de ódio e indiferença a certas juventudes como afetos centrais das sociabilidades urbanas, frente aos sofrimentos psicossociais decorrentes dessa violência, que envolve medo de sobrar, medo de morrer, luto diante da perda de amigos e familiares, né, o desamparo diante do não acesso a políticas públicas, a impossibilidade de circular pela cidade, né, frente ao acuamento, segregação e isolamento, a que são destinadas certas juventudes pelo aguçamento das tramas da violência urbana, como essas juventudes têm lutado por memória, como essas juventudes têm visibilizado e afirmado a sua própria presença a partir da ocupação dos espaços urbanos, como essas juventudes têm produzido narrativas insurgentes a partir dos poemas marginais, das bibliotecas comunitárias, das literaturas periféricas, dos festivais, das produções audiovisuais, frente a essas políticas de silenciamento. Como elas têm produzido dispositivos de reabilitação dos afetos e produção de cuidado, frente a esses sofrimentos psicossociais gerados pela violência. E como elas têm colocado-se em aliança frente a essas políticas de segregação, né? Como elas têm produzido comuns. Então, eu selecionei aqui alguns trabalhos que a gente tem feito no âmbito do Vieses. Um deles foi um trabalho desenvolvido em 2016 na Barra do Ceará, aqui na periferia de Fortaleza. É um grupo de trabalho sobre juventudes e redução de danos. Eu selecionei porque nesse grupo, eu acho que pode interessar para pessoas que estão no campo da saúde, né? Lá na Barra do Ceará, a gente juntou o CUCA, que é o Centro Urbano, né, de Arte e Cultura, né, faz parte da política de juventude, desenvolve atividades culturais com jovens, juntou educadores e técnicos do CUCA, profissionais da Estratégia de Saúde da Família da Barra do Ceará, que atuam na Barra do Ceará, profissionais técnicos do CAPS-AD, que atua lá, e representantes da assistência social, mais diretamente do CRAS, que atua naquela região, para pensar, para pôr em análise quais são os saberes e os fazeres que aquelas equipes produziam sobre a juventude daquele território. E, a partir daí, fazer esses deslocamentos que eu mencionei. Como é que a gente pode se deslocar dessas concepções mais hegemônicas sobre a juventude e focar nas trajetórias, nas experiências e nas lutas de reconhecimento dessas juventudes. E, a partir daí, compor com essas juventudes práticas mais alinhadas aos processos instituintes dessas juventudes. A inspiração disso foi um trabalho que a Glória Diógenes fez, e ela foi detectando uma espécie de hiato entre as práticas institucionais voltadas para jovens e as experiências dessas juventudes, e as práticas culturais dessas juventudes, de modo que as juventudes não se reconheciam nas práticas das políticas públicas. Então, vamos tentar deslocar esses saberes e fazeres e pensar com juventudes, né? Ao invés de pensar essa juventude pela negatividade e pelo silêncio, vamos tentar ouvir o que elas têm a dizer, vamos criar dispositivos que façam com que a juventude crie regimes de visibilidade e visibilidade sobre si para compor as políticas, né? Então, foi muito interessante aí discutir sobre o trabalho em relação a uso abusivo de álcool e outras drogas, que isso já foi trabalhado em outro modo, também não vou mencionar mais nada sobre isso. Enfim, essa perspectiva de entender a juventude como não madura, como a partir de uma espécie de universalidade, como eu já mencionei, ou então a partir da perspectiva de um protagonismo juvenil despolitizado, que essa ideia assim, o jovem é protagonista do seu destino, né? Assim, uma perspectiva despolitizante que o neoliberalismo produz, né? Que dá uma tucanada na perspectiva do sujeito de direito, né? Assim, o jovem é sujeito de direito, né? Aí a ideia de protagonismo juvenil sobre a roupagem neoliberal dá uma tucanada na ideia do sujeito de direito e diz assim, te vira, jovem, né? Você que se vire. E aí, na verdade, é uma atualização do desamparo. Porque se você não tem um laço que dê proteção para essa juventude, ela é uma vida não passível de luto. Ela é uma vida invivível, a partir da Judith Butler, né? Então, cuidemos aí das capturas que as noções neoliberais de protagonismo produzem. Elas produzem novos desamparos na medida em que precarizam os laços de solidariedade e as redes de proteção dessas juventudes e lançam elas ao ultraindividualismo que diz assim, meritocracia, é contigo, né? Bom, essa foi uma das práticas. A outra prática que eu queria já lançar são
com próprios jovens. Todas as práticas agora são com próprios jovens. Uma delas foi constituída no Grande Bom Jardim, que é uma outra periferia daqui de Fortaleza, chamada Bom de Papo. Ela foi construída em 2018, em conjunto com o planejamento dessa ação, inclusive a própria nomeação dessa prática, veio de alianças com o próprio território do Grande Bom Jardim, educadores comunitários, jovens, pertencentes a coletivos juvenis, jovens escolares. Fomos construindo um plano de ação do nosso grupo lá e surgiu essa ideia do Bom de Papo. Basicamente, o Bom de Papo são oficinas com jovens do território, especialmente jovens de escolas públicas de ensino médio da região, em parceria com o Fórum de Escolas daquela região, com a ONG daquela região, chamada CDVHS, e com coletivos daquela região. Para que serviu o Bom de Papo? Eram oficinas para análise coletiva de temas escolhidos pelos próprios jovens acerca das suas experiências e trajetórias, e aí a gente foi tentando trabalhar isso. Em 2018 e 2019, os temas que surgiram foram a relação com a escola, a relação com o território, a relação com a família, a relação com drogas, a relação com a violência e a relação com políticas públicas. A partir daí, a gente foi singularizando o que o Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios elencou como evidências e recomendações para a prevenção de homicídios. A gente foi tentando traduzir, não é traduzir, a gente foi tentando conversar com os próprios jovens sobre as suas próprias experiências, ao invés de levar as recomendações e as evidências para os jovens. Então, ao invés de levar, de serem oficinas em que a gente transmitia as evidências e recomendações, a ideia foi pegar os temas que os jovens traziam e conversar sobre suas próprias experiências e cotidianos. Uma outra experiência se chama Traficando Histórias. O que é essa ideia do Traficando Histórias? Nós trabalhávamos com adolescentes que estavam ligados ao tráfico, né? Muitos deles em cumprimento de medida socioeducativa e meio aberto. E aí é uma junção de um projeto chamado Histórias Desmedidas, que é o do Viés, que trabalhava com adolescentes a quem se atribui o cometimento de ato infracional, incumprimento de medida socioeducativa, e um projeto chamado Traficando Saberes, do Laboratório de Estudo da Violência. A gente juntou Histórias Desmedidas, Traficando Saberes, virou Traficando Histórias, e a gente ia conversar sobre essas histórias. Para isso, a gente usava muito oficina de grafite e oficina de rap. Aí você me pergunta, você sabe grafitar e você manja de rap? A gente fazia parceria com coletivos do território, com artistas do território, e a gente ia conversando nas oficinas sobre o que é ser jovem, sobre responsabilização juvenil, sobre futuro, sobre as relações tecidas no território, né? Sobre os sonhos, os desejos daquela juventude. E não só sobre a violência, sobre como ele deve se recuperar, que é essa perspectiva mais sancionatória da socioeducação, né? Esse Traficando Histórias. O Escuta Sensíveis, que a Vládia está aqui, acho que eu não vou nem falar, porque eu tenho uma vergonha de falar aqui no Instituto Sensíveis à frente da Vládia. O Escuta Sensíveis é um projeto desenvolvido pela Vládia e por mim, além de estudantes, que oferece espaços individuais e grupais de escuta às urgências subjetivas, aos sofrimentos psicossociais de juventudes do Grande Bom Jardim. Então, a gente tem os espaços de escutas individuais, no máximo 8 encontros, com cada jovem. Não tem um formato psicoterápico, mas uma escuta clínica, mas não psicoterápica. E, além disso, a gente oferece espaços grupais, que podem ser oficinas, rodas de conversa, rodas de conversação, com essas juventudes para falar sobre suas experiências, seus sofrimentos. A finalidade é que elas elaborem um saber sobre si, reelaborem saber sobre si, reelaborem as experiências de sofrimento e possam potencializar os caminhos que conectam com as potências de vida, né? Os caminhos que conectam essas juventudes com formas singulares, inventivas, criativas de viver. E a outra prática é o Festival das Juventudes. Essa é uma prática desenvolvida por um coletivo do Grande Bom Jardim, chamado Jovens Agentes da Paz, JAP, em parceria, dentre outros projetos, com um projeto de extensão desenvolvido pelo Viés e pelo Lapsus, lá da UFC, chamado Artes Insurgentes. Qual é a ideia do festival? Oferta-se um espaço de 4 fins de semana com jovens de diferentes regiões do Grande Bom Jardim, em que são debatidos 4 grandes eixos temáticos: ser jovem, ser livre, ser das áreas, que é ser do território, e ser agente de paz, a partir de oficinas criativas e de rodas de conversa com essas juventudes, puxadas, sobretudo, por coletivos juvenis da região, por jovens da região. E a gente vai compondo esse espaço, não só observa, mas compõe esse espaço também para desenvolver essas ações. O que tem de comum entre todas essas ações, né? A ideia de que o nosso trabalho implica criar dispositivos em que as juventudes possam falar de si,
se fazer ouvir, se fazer visibilizar e produzir a partir daí outros modos de subjetivação e tensionar diagramas de poder que a silenciam. A partir acho que isso é um elemento comum, né? E a perspectiva de potencializar a resistência, que são esses dispositivos de potencialização da vida e de insurgência frente às opressões. Que aí, se a gente for pensar na lógica fanoniana, são dispositivos de desalienação social que passam também por processos de desalienação subjetiva, ou seja, dessa juventude passar a afirmar a si mesmo, ao invés de se colocar sempre em falta em relação à juventude embranquecida, elitizada de classe média, cujo efeito é a estigmatização dessas juventudes, o apagamento e o extermínio, no limite, o extermínio necropolítico dessas juventudes. Né? Seja pelo assassinato, pela chacina, seja pela inviabilização da vida dessas juventudes. Gente, eu acho que é isso, não queria passar mais do ponto aqui, estou aberto para que a gente possa conversar um pouco mais depois, peço desculpa caso eu tenha me excedido no tempo, caso não, fica para um outro momento aí o debate. Excelente, eu acho que foi o tempo certo e trouxe muitas questões para a gente poder aí abrir uma roda de conversa e de muitas discussões. Obrigada, professor João Paulo. E agora, então, eu passo a palavra para o Ricardo Pinheiro, para que ele possa também trazer as suas considerações sobre a temática. Fique à vontade. Ótimo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Né? Que bom estar aqui com a professora Perla, que eu não conhecia, o João Paulo já conhecia do programa. E é notório quando convocados, né, para falar sobre a temática de juventude e exclusão social, quem estuda, quem tem prática com isso, é atravessado, é também convocado a falar sobre as violências, os diversos tipos de violência que a juventude encontra e vivencia nos seus cotidianos. Né? Tanto que quando eu comecei a esboçar ideias para a minha fala, né, exatamente questionando essa noção de uma exclusão social, né, se não seria pertinente quem trabalha, quem conhece esses elementos, né, o questionamento assim, do que se trata quando a gente pensa num jovem dito excluído socialmente, né? Será que existe esse jovem excluído socialmente ou existe o jovem, as juventudes, né, que são marcadas por vulnerabilidades sociais, né, que estão à margem de certas políticas públicas, onde certas políticas públicas fecham as portas ou abrem a porta só, ou deixam a porta só entreaberta, né? As políticas públicas deixam a porta só entreaberta, né? E aí, com esse questionamento como mote, que aí eu pretendo organizar minha fala, principalmente a partir de certas práticas, né? Visto que estamos aqui com diversos profissionais que atuam com juventudes em equipamentos públicos, em uma rede, né? E aí minha fala vem de certa experiência que eu tive na época da minha pesquisa de mestrado, há mais de 10 anos atrás, que eu trabalhei com adolescentes que cometeram homicídios. Né? A parte da minha pesquisa foi realizada no Patativa da Saré, que é um centro socioeducativo aqui de Fortaleza. E como que as coisas mudam de configuração, né? Mais de 10 anos, e hoje eu estou há quase 2 anos num projeto do governo do estado, parceria com o FUNCAP, que também trabalha nesse intuito assim de uma certa qualificação profissional, vou colocar nesses termos, né? É o projeto intitulado Projeto Virando o Jogo, né? Que aí eu já passei dentro do projeto Virando o Jogo, já passei pelo território da Barra do Ceará, atualmente eu estou há um pouco mais de um ano lá no Grande Bom Jardim também, né? E elementos que são pertinentes desde aquela experiência, né, que lá em 2011 ainda não era tão flagrante aqui no estado do Ceará as organizações de facções, né, do arregimentar jovens para facções, para a lógica das facções, a gente observa esse deslocamento. Como hoje, né, você anda nos territórios, você anda nos bairros periféricos, a gente observa como que o conflito territorial é algo presente. Né? A gente anda nos territórios, tem pichado quarteirões alternando. Né? Um quarteirão tem CV, outro quarteirão tem GDE, né?
e as coisas vão se alternando. E algo que permanece constante, né, tanto na minha pesquisa de 2011 como na minha prática atual, é que os jovens, nos contextos periféricos, estão submetidos aos diversos tipos de violência e que acabam praticando esse tipo de violência entre si, né? Então, no sentido, né, que o jovem enfrenta a violência intrafamiliar, a violência doméstica, a violência institucional a partir do Estado, e que é nesse sentido, nesse rumo, né, que a violência vem se perpetuando entre os jovens, né? Quando a gente encontra o conflito de facção entre GDE e CV, quem se mata são os jovens, né? Quem está se matando nas esquinas são os jovens. E aí a premissa para a gente pensar exatamente como que isso também vem funcionando é no rumo da hipótese, de um pressuposto básico, que é quando o Estado falha, o Estado com E maiúsculo falha, outras formas de organização social tomam conta. Outras formas de organização social se apresentam, né? Acredito que lá no Rio de Janeiro a professora Perla deve se deparar com a forma das milícias, né, que tomam conta quando o Estado falha, né? As facções aqui no estado do Ceará, que está nesse momento, né, também se apresentam como uma organização social dentro dos territórios, né? A gente pode pensar exatamente dessa forma, porque acaba demarcando modos da juventude ser no território. Por exemplo, na Barra do Ceará, um jovem não pode atravessar uma avenida para acessar o Cuca, aí como o João Paulo falou, por exatamente pertencer a um território de facção diferente. E, nesse sentido, volta à problematização. Será que é um jovem que é excluído socialmente ou é um jovem que, a partir de vulnerabilidades sociais, né, o laço social se reconfigura de forma violenta? Né? Quando a gente escuta, se dedica a escutar um jovem dito na linguagem popular, né, dito batizado, ou seja, aquele que foi arregimentado pela facção, né, a gente observa como há imperativos de normas sociais para ele participar de uma facção. Por exemplo, ele não pode usar drogas, né, ele só pode vender, ele não pode consumir, né, ele tem que pagar uma taxa mensal, uma caixinha mensal à facção para ele se manter, né? Uma vez perto do Oitão Preto, que é uma comunidade aqui, tem lá pichado no muro os 10 mandamentos da facção, né? Que o jovem, a população também do território tem que, de alguma forma, seguir os 10 mandamentos, né? A gente desce na estação de metrô aqui da Vila Peri, aí no quarteirão logo da esquina da estação tem assim: a cada fofoca 10 pauladas, assinado CV, né? Então há certas normas sociais que regulamentam um laço social, não é necessariamente uma exclusão do laço, né? E essa problemática fica mais evidente na parcela da população que é mais marginalizada pelas políticas públicas, pelo Estado, né? Que é a população jovem, que por alguma situação específica abandonou a escola, está em situação de evasão escolar, ou seja, consequentemente, com a baixa escolaridade, é a população parda e negra, e a população LGBTQIA+. Né? É essa população da juventude que cotidianamente corre o risco iminente de sofrer algum tipo de violência e de perpetuar algum tipo de violência, né? Seja nesse modelo de formar um vínculo social violento, ou seja também daquelas violências que trazem marcadas no seu próprio corpo, né? O fenômeno das escarificações, das automutilações está aí para falar disso, né? Então,
como que a gente pode pensar o que é acessível a esse jovem, né? E como que aquilo, quando eu falei no início, que as portas das políticas públicas parecem abrir só estarem entreabertas, né, para esses jovens, é no sentido que muitas vezes as violências institucionais elas são perpetuadas a partir desses estigmas, né? Então, pelas tatuagens no braço, tatuagem no pescoço, que o jovem chega, o corte de cabelo, a cor do corte de cabelo do jovem, né? E como que isso já parece cristalizar a identidade do jovem naquela posição de ser um elemento perigoso da sociedade, né? E que nesses lugares, né, falta exatamente a perspectiva de algo que eu trabalhei na dissertação, que eu mandei até o recorte do artigo como texto de referência para vocês, falta a perspectiva da possibilidade de um campo de subjetivação, né, que os equipamentos e os dispositivos de escutas propostos à juventude funcionem como campos de subjetivação, no sentido de não negligenciar e não tratar de forma pejorativa e estigmatizada o jovem. Claro que esse é um desafio constante. Esse é um desafio constante para quem trabalha em todo o campo da atenção básica, da atenção primária, quando, por exemplo, tem que se realizar uma visita domiciliar e a rua lá da visita domiciliar tem quebra-molas arranjados, né, que são verdadeiras barricadas, tem os olheiros nos becos, né, tem a pessoa com a arma apontada para quem está visitando, realizando a visita, perguntando o que é que fulano de tal veio fazer ali no território, né? Então, são desafios que as realidades nos impõem, né, enquanto profissionais, né, e como que nós fazemos certos manejos disso, né? Então, que enquanto profissionais de uma certa promoção da saúde, se nós não estamos atentos a uma visão compreensiva, para uma visão compreensiva das juventudes, das violências encontradas na juventude, nós corremos os riscos de sermos apagados enquanto violadores, enquanto perpetradores de uma violência institucional também, né? Outro elemento constante nas minhas práticas, né, como eu disse, lá em 2011 ainda não estava tão flagrante a lógica do faccionamento dos jovens, né? Mas estava muito presente na fala dos jovens algo no sentido assim que de não querer um modelo padrão na sua vida adulta. O que é que eu estou chamando de modelo padrão? Eu vou ilustrar com vinhetas das falas dos jovens, né? Então, assim, um jovem que tinha abandonado os estudos no seu sexto ano, né, com 14 anos ele já administrava três bocas de fumo, né? E ele dizia assim, ora, se eu continuasse estudando, o máximo que eu ia trabalhar de avulso com o meu pai. O avulso é o auxiliar, é como se fosse um auxiliar de pedreiro, né? E eu lá quero isso, né? E ele brincava comigo nas rodas de conversa. É capaz do que eu ganhar, do que eu ganho hoje, ser mais do que o senhor ganha, doutor. Ele me falava, eu com certeza, né? Ou seja, o sonho do jovem passava por outro lugar do que aquele que era socialmente acessível a ele, né? Não quero ser um ajudante de pedreiro, né? Coisa que, quando se propõe uma requalificação profissional e a oportunidade de emprego que surge quando vem, vamos dizer, algo que eu já vivenciei também na prática, a oportunidade de emprego que surge é de ser embalador no supermercado, né? E aí ele, porra, eu vou bem trabalhar para ganhar tanto quando eu podia estar fazendo outra coisa ganhando X vezes, né? Ele falava no bom português para mim, né? Eu quero outra coisa. Então, assim, esse querer outra coisa fala muito de não querer aquilo que, como
a professora Perla falou, aquilo que o estado da precariedade tenta colocar o jovem. Eu não quero um trabalho de subsistência, eu quero outra coisa. E, infelizmente, o que parece surgir como outra coisa, que dá oportunidade, é essas outras organizações violentas que surgem quando o Estado falha. Daí eu acho que a importância da gente pensar nesses projetos de extensão, na valorização dos próprios movimentos coletivos, que possibilitam que essa outra coisa não seja exatamente a lógica de aniquilação dos semelhantes, a lógica de apagamento. Então, quando a gente pensa que quando quem está se matando nos conflitos das facções são as juventudes, um jovem matando o outro, o capital que movimenta isso tudo continua ali. Não há uma perda de capital quando um jovem negro é morto numa troca de tiros. Então, a lógica de um neoliberalismo selvagem que é inerente às organizações criminosas, sejam elas das políticas públicas, sejam elas das não políticas públicas, continua imperando ali. E o que a gente observa no contexto atual brasileiro é exatamente isso, como que essa necropolítica, quem deve morrer, quem está morrendo nas periferias, quem tem acesso e quem não tem acesso às políticas públicas, e esse estado de precarização, o contexto brasileiro aponta bem isso. Isso que, como que os sonhos dos jovens, os sonhos da juventude brasileira estivessem sendo reduzidos à necessidade básica. Então, conversando com os professores do curso de capacitação profissional, uma vez uma professora me relatou a seguinte dificuldade dela. Ela sentou para tomar um café comigo e falando assim, Ricardo, é como se a gente tivesse que ensinar os jovens a sonhar além. Aí, como assim a sonhar além? E ela comentando, é sonhar que a vida vai além do quarteirão que eles vivem, É sonhar que eles podem fazer algo diferente, Então, a dificuldade toda nesse modelo, que a gente encontra de uma certa capacitação profissional, ela cai quando o sonho, às vezes, vem pré-formatado. E quando não é um sonho valorizado a partir da perspectiva do próprio jovem. Então, quando eu falo de que as práticas deveriam sustentar um campo de subjetivação das juventudes, é no sentido mesmo de pensar como que algo pode florescer no campo onde a juventude está manifestando algo. No campo das culturas periféricas, do campo que a pessoa não precisa se deslocar para um modelo normativo institucionalizado do laço social daquilo que se espera dele. Então, assim, o João Paulo falou aí da moratória da juventude branca, eu estou estudando para o vestibular, por exemplo. Então, há essa normativa do laço social, assim, que o jovem de 18 anos já deve estar na faculdade, estudando, só que essa normativa vem muito desse modelo branco, desse modelo de uma branquitude. E quando o que quer o jovem, conversando com os jovens, vai além. Então, assim, eu queria fazer um curso de segurança, de biossegurança para eu poder incrementar minha prática de body piercing da jovem. Então, e aí vem a institucionalização da coisa, dizer assim, não, você não pode seguir uma carreira nesse sentido. Por que você não pensa nos cursos ofertados em tal prática? Então, se cerceia um sonho de um jovem para ofertar um sonho pré-formatado. E aí é nesse sentido que o apagamento é fomentado.
né? Nesse sentido que um cala-boca surge, né? Um cala-boca do jovem. E é nesse sentido que outras opções aparecem atraentes para o jovem, né? Outras oportunidades aparecem atraentes para o jovem, né? Então, assim, como o jovem lá de 2011, eu não vou ser pedreiro, para que eu vou continuar estudando? Eu vou organizar isso aqui e partir para como algo que eu chamei lá na época da vida do crime, né? Então, em 2021, a gente vivenciou uma situação na Barra do Ceará onde um jovem foi morto no calçadão ali da Vila do Mar, né? Onde um jovem foi morto ali na Vila do Mar. Na época eu estava atuando lá, e a importância da gente, enquanto equipe de mediação psicossocial, da gente fazer a busca ativa do irmão do jovem, porque o irmão do jovem era aquele que se encontrava numa vulnerabilidade social da busca de vingança, né? Então, assim, ele não confiava na política pública de se fazer uma justiça pelo irmão. Ele queria ele mesmo fazer justiça com as próprias mãos, se faccionar na facção rival para vingar o irmão, matando quem matou ele, né? Então, é algo, né, que, para citar uma referência teórica, né, vindo aí, que vai, eu li o recente não, já tem um tempo, o Desaparecimento de Si, né, do Le Breton, que fala muito desse apagamento, né, de como que há uma escolha em apagar-se do laço, né, e aí eu faço aqui outras vezes, né, parece que há um apagamento na tentativa de uma afirmação de si, né, onde o jovem tenta afirmar que vai matar quem matou seu irmão, né, correndo o risco de se perder, de se apagar no meio das violências, né, e como que as políticas públicas estão atentas a esses movimentos, né, como que as políticas públicas podem fazer frente a essas outras organizações sociais que fomentam um laço social violento, né, onde jovem está matando jovem, onde jovem está perdendo a vida para o crime, né, e como que a gente, né, nas nossas diversas atuações, né, seja no sistema socioeducativo, seja no acolhimento, na saúde mental, né, seja nos diversos equipamentos onde a gente trabalha acolhendo juventudes, como estar atento a esses elementos, né, e sem perpetuar, né, estigmas, sem colocar em vias esse apagamento da juventude, né? São falas que a gente segue no desafio constante das nossas práticas, né? E que eu coloco como uma possibilidade de resposta, como que as nossas escutas podem ofertar esse campo de subjetivação, né? Participando ou até valorizando o que há de subjetivo na manifestação daquele jovem. Então, com isso, minha fala, acho que deu 25 minutos, a gente pode abrir para o Joia, debate. Ricardo, muito obrigada. Acho que você também trouxe questões importantes aí, que eu espero que a roda se sinta animada, e enquanto a gente recolhe, alguém quiser ligar o microfone ou escrever, eu queria só antes, né, para que não comecem a sair sem que escutem, né, agradecimento a todos que estão aqui, todos os trabalhadores da rede, né, das cidades que participam, de todo o estado. A gente sabe que tem gente também de fora do estado, a gente viu hoje na tutoria. Então, agradecer a participação de todos, de cada um dos trabalhadores que aqui estiveram, né, muitas vezes nos seus momentos de trabalho, incluindo na rotina, essa formação. Agradecer também a cada um dos docentes nessa formação, desde o primeiro, né, da composição das mesas. Agradecer a todos os gestores que contribuíram, né, nas prefeituras, com a execução desse projeto. Queria dizer que a pesquisa continua, né?
Essas são recomendações da professora querida Carla Patrícia, que é quem está aqui atravessada por todas as nossas questões também, que a pesquisa continua, a gente vai finalizar alguns processos como esse, tá? Nesse clima, né, de finalização. Mas eu queria comunicar a todo mundo que está ansioso, querendo os vídeos, né, as gravações, eu queria só dizer que a gente vai transformar tudo isso num e-book, né, com as falas dos convidados. A gente também está promovendo e vai disponibilizar no futuro uma cartilha com resultados do trabalho em grupo feito com crianças e adolescentes, né? Então, assim, dizer que continua, a gente encerra com essa tarde, ao final, depois das discussões, mas o trabalho continua, e eu queria passar a palavra para a Carla Renata, para a Mari, ou para quem mais queira fazer alguma consideração, né? E abrir também para discussão com as perguntas que certamente a gente vai ter aí, diante de tantas questões que os nossos convidados trouxeram. Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Camila, obrigada. Boa tarde a Pérola, João Paulo, a Ricardo, que vieram falar com a gente nessa tarde, encerrando o nosso curso de formação, na formação continuada, o segundo módulo. Queria agradecer vocês que estiveram conosco, aos profissionais que estiveram conosco ao longo desses 2 módulos, né, e que estão com a gente hoje. Reitero as palavras da Camila, né, a nossa pesquisa continua, teremos alguns produtos aí, né, temos o e-book, teremos a cartilha, né. Queria agradecer a todos também, em nome do CEP, do Clínica Estética e Política do Cuidado. Bom, enquanto as pessoas vão se aquecendo aí, né, eu queria dizer, professora Perla, que, assim, eu me senti muito tocada e muito convocada, que a gente está sempre se perguntando e dirigindo a nossa fala para os jovens, né, trabalhadores e muito, eu diria, empolgados, né, e cheios de ânimo, apesar de todo o sucateamento que a gente sabe que a gente tem vivido. Esses 10 passos para trás, a gente vai precisar dar uns 20 adiante para poder voltar para onde a gente estava, se é que a gente vai conseguir. Mas me toca muito a sua fala, porque a sensação que eu tive ao lhe ouvir foi de dizer assim, a gente está, às vezes, pensando em questões tão mirabolantes, assim, o que a gente pode pensar de inovação, né? E a sua experiência, junto com as tantas também que o João Paulo traz e com as considerações que o Ricardo trouxe, mostram assim, basta que a gente, na micropolítica, no cotidiano das práticas, se permita ao exercício da escuta, né? Que a gente desnaturalize o que parece ser natural e cotidiano e acostumado, como, por exemplo, a fala, o cliente tem sempre razão, e a gente possa, numa postura adolescente, né, interrogar por que as coisas são como são, questionar por que o que está posto é da forma como está posta, né, ou posto. Então, nesse sentido, eu queria dizer que foi isso que me tocou muito, né, na sua fala. Em relação ao João Paulo, né, quanta diversidade de possibilidades, eu acho que o João Paulo, junto com a experiência da Vládia, trazem para nós, né, e de todos os outros que participam, o quanto o nosso trabalho não pode acontecer sem uma perspectiva intersetorial, né, João Paulo? Não é possível fazer qualquer coisa pensando sozinho, né? Quer dizer, você traz sempre na perspectiva do trabalho do Vieses, assim, como é que a gente articula profissional de saúde com profissional de educação, com assistência social? Por quê? Porque a demanda à juventude e as demandas que a juventude nos convocam sempre são complexas e elas não são só de um campo, porque é da complexidade que a gente está falando quando a gente quer resolver qualquer questão. Eu sempre digo aqui em Sobral que
os CAPs, como dispositivos substitutivos à reforma, eles são sempre lugares de passagem, eles não devem ser lugares de parada, né, de paragem. Então, eu acho que você também traz isso, né, na sua fala. E o Ricardo, eu acho que adensa tudo isso, mostrando a importância que é e o papel que é a gente dar voz, né, e poder partir do saber que eles têm sobre eles e sobre as vidas deles para a gente pensar em intervenções. Então, eu queria só, não é nenhuma pergunta, mas é mais um comentário para mobilizar aí também o grupo naquilo que pode ser questão, e queria dizer, a Vládia está com a mão levantada, e tem uma pergunta também aqui da Solange, que eu vou fazer aqui no bloco, porque aí vocês veem como é que vocês respondem. A Solange faz para a professora Perla. Como fazer os enfrentamentos com os adolescentes que vivenciam o sofrimento social, que são atendidos nos CAPSI? Isso. E aí a Vládia também acho que já pode fazer a consideração dela. Tem a pergunta da Solange, acho que tem outra pergunta também antes, Camila. Alguém perguntou para o Ricardo, para pedir que ele falasse um pouco mais, né, sobre como funciona a dinâmica do Virando o Jogo. E aí, bom, as duas questões, né, uma se dirige ao Ricardo, outra se dirige à Perla, e a pergunta que eu vou fazer tem relação com a que a Solange fez, mas no lugar de ser a mesa, é uma pergunta até para os trabalhadores que estão aqui. Acho que quando a gente pensa, né, e a pergunta da Solange aponta nessa direção, sobre a saúde mental de adolescentes, de jovens, cujas vidas passam por esses processos de precarização cotidiana, nem sempre esses jovens chegam com facilidade aos serviços, aos dispositivos de saúde mental, né? E é um grande desafio, realmente, tecer esse cuidado. Para aqueles que chegam até o serviço, né, a gente tem algumas ideias, como, por exemplo, a importância do trabalho intersetorial, que a Camila falou, mas eu fico me indagando o que é possível hoje, até diante, né, de tantos desafios que os próprios serviços enfrentam no dia a dia do trabalho, o quanto é possível realizar alianças com outros espaços, né, com outros grupos, com centros de convivência, com centros de cultura, com espaços de profissionalização, com espaço, por exemplo, né, aí de pré-vestibular, mas assim, com outros espaços no território, para que a gente consiga fazer com outros agentes, outros operadores do campo da saúde, da educação e da assistência social, o cuidado na promoção desses jovens. Então, assim, a Solange está perguntando à professora Perla, né, como fazer isso, mas eu também gostaria, depois de ouvir, se algum trabalhador, trabalhadora se sentir à vontade, né, se vocês vislumbram essa possibilidade de um serviço de saúde mental se aliançar com um espaço territorial para fazer esse cuidado acontecer, sobretudo para esses jovens que têm tantas dificuldades de acessar os serviços formais de saúde. Era isso, obrigada. A gente vai respondendo, como é que vai ser a dinâmica, hein? Eu acho que temos 3 questões, né? Desculpa. Temos 3 questões, eu acho que é possível, né? A gente fazer, assim, uma pergunta para o Ricardo, uma pergunta para você, Perla, né? E essa provocação que eu estou fazendo aqui para o grupo, né? De uma forma mais ampla. Eu vou começar dizendo que eu gostei muito da sua provocação e eu também queria fazer coro a ela e escutar um pouquinho, né? Porque eu acho que para a gente, né, que está na universidade, a gente precisa, a primeira coisa, né? Eu acho que a resposta para Solange é a gente tem que sair da universidade e ir para os espaços sociais, né? Então, pensando muito, né, eu acho que no que o João Paulo trouxe, né, a respeito, né, de como é que esse sistema, né, de produzir riqueza que vem, né, colonizando todos nós, né,
que ele vai, as artimanhas de poder, né, que o neoliberalismo vai sem, né, e a gente vai reproduzindo, né, sem querer, querendo, quando a gente se vê, a gente está completamente já enredado, né, e repetindo alguns discursos, né, como esse, eu acho que você colocou muito bem, né, da juventude, né, agora está na sua mão, né, é tudo com você, vai lá, você é livre, né, faça o que você quiser, sem ter nenhuma rede de proteção, né, vá, lance seu voo, né, você pode ser o que você quiser, mas como? Com que sustentação? Então, eu acho que a primeira aposta, né, que a gente tem que ter é sair dos espaços que a gente está localizado, né? Por exemplo, num CAPCI, né? Eu acho que tem toda uma coisa que é muito, muito importante que foi construída, né, nos últimos anos e que está sendo desconstruída, que é a nossa política de saúde, né, do SUS. Então, ir aos territórios, eu acho que é um primeiro passo, escutar essas pessoas de quem a gente cuida, né? Por exemplo, eu vou contar aqui uma coisa para vocês que aconteceu em 2016, quando eu, né, um ano depois de eu começar a fazer esse trabalho na ONG, 2 anos, na primeira ONG que eu fiz esse trabalho, e 2 anos antes da eleição que aqui no Rio, né? Para presidente foi eleito o presidente que a gente tem atualmente, e o governador que já sofreu o impeachment, que foi o Witzel, que ninguém nem conhecia e que ele simplesmente apareceu. Quando ele foi para o segundo turno, eu nem sabia quem ele era, né? E não só eu, como a maioria, né, assim, das pessoas que a gente acaba convivendo por estar no ambiente universitário, né, por pensar, né, tá imbuído muito com os nossos estudos, né, e que, na verdade, foi eleita uma pessoa votada pela maioria da população e que, né, de repente, os universitários, né, as pessoas mais intelectualizadas nem sabiam quem era. Então, nesse ano de 2016, numa das rodas, né, a gente perguntou assim, para os jovens que estavam lá, qual é o seu sonho? Foi a primeira roda. E aí começaram os discursos, eu quero ter uma casa, eu quero ser rico, eu quero ser trilhardário, eu quero ter uma plantação de maconha, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí começou uma coisa, eu quero ser militar, eu quero ser psicólogo da polícia, eu quero ser dentista da aeronáutica. Aí teve uma hora que eu falei assim, nossa, mas tanta gente querendo ser militar. E aí, né, uma pessoa levantou o dedo e falou assim, porque na minha igreja disseram que os militares estão aqui para cuidar da gente, para fazer, né, o nosso bem-estar, eles se preocupam muito com o outro. Se a gente fica, né, presos nos consultórios, nos ambulatórios, na universidade, a gente não escuta isso. Então, e não é à toa, né, que, né, 2 anos depois, a gente, né, elegeu, né, o Brasil elegeu o governo que a gente tem, né, que tem né, que reproduz essa aliança que foi falada ali naquela roda. Então, o que eu acho, né, é que, como eu acho que você falou, Vlad, a gente tem que começar a construir redes. E essas redes, né, que a gente vai fazendo com as pessoas, elas estão, né, geralmente fora dos espaços que a gente está ocupando. Eu poder escutar as pessoas que chegam no CAPCI, né, com sofrimentos que a gente sabe, né, que não são fáceis da gente acolher, eu preciso ir ao território dela. Eu preciso me associar, eu acho que como o João Paulo trouxe, com um coletivo desse território, né? Como eu acho que ele trouxe projetos tão ricos, né? Por exemplo, o grafite, né? Com o coletivo que faz grafite, aqui no Rio tem muito o slam das minas, né? A batalha, né, de rap, né? Então, assim, a partir daí a gente vai tecendo redes que vão abrangendo o território. Então, além, né, assim, eu acho que da gente ter dispositivos de escuta nesses lugares, né? Porque o que eu faço nos espaços educacionais, eu estou doida para fazer em outros espaços, né? Pode ser num CAPS, num CAPCI, pode ser, né, num
pode ser, né, dentro, né, de uma associação de moradores, dentro de uma favela, enfim. O importante é que a gente dê voz, e não dê voz, né, aos sujeitos que estão inseridos no território, né, que a gente vai oferecer algum tipo de cuidado, e não já chegue com um saber pronto para aplicar. Porque é só, eu acho, né, saindo da onde a gente está, né, digamos assim, localizados como profissionais, né? Por exemplo, a gente na universidade, vocês que, né, que são profissionais da saúde, né, nos hospitais, nos CAPs, nos CAPSIS, a gente precisa ir ao território. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que, e aí eu acho que vem a provocação da Vládia, que ajuda muito a gente pensar isso, né? E vocês, né? Eu acho que quando a gente faz essa dobra, como é que poderiam também, né? Eu acho que tecer essas redes, né? Como é que a gente poderia, né, fazer essa composição de saberes, né? Porque se a gente for pensar, tem algumas coisas que só, né, quem está lá no chão da escola é que pode fazer, né? E que esse pouco que faz, que parece pouco, mas que não é nada pouco, está responsável por uma turma, responsável por abrir e fechar o espaço, responsável por providenciar, né, a alimentação. Nessas, né, nessas pequenas intervenções, nesses pequenos gestos, a gente também oferece cuidado, né? Nesse ano, eu já fui, né, acionada como coordenadora desse projeto para trabalhar também com a direção e com os voluntários administrativos, porque já tiveram 6 ataques de ansiedade, 6 crises de ansiedade de março até agora, durante, né, o tempo de aula do curso. E as pessoas estão apavoradas. O que a gente faz com esses, né, com esses jovens, se eles passarem mal de novo? O que a gente faz? Qual é a providência que a gente toma? Então, assim, o cuidado também, né, tem que ser, o cuidado é amplo, né? O cuidado não é só a escuta psicanalítica, o cuidado é o que também, né, o psicólogo, o psicanalista faz nesse espaço com quem está, né? Eu acho que como vocês lá com a mão na massa, né? O que eu vou poder fazer? Né? Ensinar que eles querem um treinamento para fazer com que, quando as pessoas estiverem sofrendo um ataque de ansiedade, né? Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é contar como a gente entende, né? O que né, uma crise de pânico comunica, né? Que isso é uma comunicação, que tem alguma coisa sendo dita aí, e, né, no máximo, fazer uma companhia para estar do lado da pessoa e ligar para o SAMU se for algo muito grave, mas não tem nada além disso, objetivamente, que possa ser feito, mas dar um suporte e cuidar, né, de uma forma ampliada dessas pessoas que estão lá com a mão na massa, né, oferecendo, né, por exemplo, a gente mudou a configuração, não vão mais só 3 alunos ficarem nas rodas, vão mais 3 ficar durante, né, o tempo do curso no espaço que acontece o curso, disponíveis para ter, que a gente chama um papo reto, ou com os jovens, ou com alguém da equipe que precise de algum auxílio, de alguma ajuda. Mas então eu acho que tem, assim, sozinha, né, só uma equipe de psi, eu acho que não dá para acolher toda, né, tudo que está envolvido. Tem uma teia interdisciplinar que tem que ser tecida. E isso eu acho que se a gente, né, consegue sair, né, da nossa função específica e olhar em volta e compor saberes, a gente oferece, digamos assim, um cuidado ampliado. Pronto, acho que o Ricardo colocou aí o link, né, do projeto para saber mais, né, Ricardo? Você quer falar Isso. alguma coisa?
Isso, e assim, a partir da minha prática, e eu acho que até respondendo um pouco da provocação feita pela professora Vlad, né, eu acho que o ponto-chave, e que vai também no sentido do que a professora Perla está colocando, é a capilaridade das nossas atuações nos territórios, né? Então, assim, o fortalecimento do vínculo com os articuladores sociais, né? Quem está na atenção básica, na atenção primária, né? Tem a figura do agente comunitário da saúde, por exemplo, né? Então, nesses projetos sociais, geralmente tem a figura do articulador social, que é aquele que vai indicando, né, como que está o clima no território, né, que vai promovendo, né, por exemplo, no Virando o Jogo, a gente tem a cada início de edição, a gente já está na 4ª edição, a gente tem cada início de edição, né, reuniões intersetoriais, por exemplo, tem a reunião intersetorial com a educação, a gente convoca lá no Grande Bom Jardim os diversos representantes dos diversos equipamentos da educação, né, para a gente apresentar o projeto, apresentar o perfil do jovem do projeto, apresentar o trabalho realizado com esses jovens, né? Então a gente tem a reunião intersetorial com os serviços de assistência social, né? A gente chama os diversos coletivos para se reunir, então apresentar aquilo que vem em prol exatamente da juventude do território, né? Como eu falei, né? Que surge como uma outra possibilidade que não seja o apagamento, a perda do jovem, da vida do jovem para o crime, né? Para a violência. E aí, como que essa dinâmica funciona? Acaba sendo uma dinâmica muito relativizada à realidade encontrada no bairro, né? No bairro, na comunidade, né? Aqui em Fortaleza, se a gente for na Barra do Ceará, a gente encontra uma organização totalmente diferente que se a gente for no Grande Bom Jardim, né? Então, se a gente for aqui no Vicente Pison, é outro tipo de realidade. Então, como que a gente vai capilarizando, né, formando laço em busca do trabalho com essas juventudes, eu acho que é o ponto-chave para isso, né? Então, como conseguir chegar junto, agregar, né? E não chegando, que eu acho que aí é outro equívoco que algumas políticas públicas insistem, né? Não chegar com um projeto preta por ter, né? Pronto para usar e toma, comunidade, está aqui o projeto, né? Ou como eu já escutei críticas também de coletivos, de assim, vocês da universidade não conhecem a nossa realidade, por que querem intervir aqui? Né? Quando já chega com aquela coisa pré-moldada, prontinha, sem estar aberta ao diálogo, sem saber, sem levantar junto aos jovens, à comunidade, né, aos territórios, o que é que realmente surge de problema, né? O que é que pode ser feito e o que é que pode ser feito além, dentro daquela perspectiva. Né? Eu acho que o caminho, né, dos desafios... Vlad, você quer fazer alguma consideração ainda sobre a fala? Não, eu acho que a Tiziana colocou uma pergunta para a mesa, muito importante, né? Como é que a gente pensa esse cuidado numa cidade com essa marca das facções, né? Nessa cidade dividida, que ela estava dizendo, né? Um adolescente que ela acha que poderia se beneficiar do Cuca e que diz para ela, olha, lá no Cuca eu não posso entrar, né? Então, acho que ela deixou essa pergunta também. Essa tua pergunta, Tiziana, me remeteu a uma situação que eu vivenciei enquanto supervisor de estágio. Né? Um estagiário meu estava realizando a prática no NAPAZ, lá do Vicente Pison, né? O núcleo da paz, né? Daquela política do Ceará Pacífico, que era algo de tornar políticas acessíveis dentro dos territórios. Né? Tinha um núcleo da Defensoria Pública, acompanhamento também psicossocial, né? E aí o núcleo na paz lá no Vicente Pison ficava no alto do morro, né? Era uma rua para subir, uma rua para descer. Né? E exatamente, houve a situação do jovem ser espirrado do território, né? Nos termos do jovem ter sido expulso do território pela facção que comanda o território. O jovem não podia mais frequentar o bairro, né? Senão ele sofreria um decreto.
que aí traduzindo também é ameaça de morte. Ele estava decretado que ia morrer caso ele continuasse no território, né? E aí lá se vamos nós, né? Eu, enquanto supervisor, entrando em contato com uma colega que trabalhava no Na Paz na época, é uma psicóloga também aqui de Fortaleza, né? Se ela for acompanhar isso depois, abraço para a Nara. E aí lá se vai a gente tentar articular isso aí, né? Então, assim, o conselheiro tutelar fechou as portas, porque o conselheiro tutelar estava com medo da casa, porque a casa do conselheiro tutelar era no território, né? E como é que íamos fazer, né? Porque as facções também, elas comandam outros bairros, né? Nem tipo assim, vamos te mandar para outro bairro onde está a tua família, né? E aí acabou que eu soube que os profissionais fizeram e é aqueles arranjos bem assim, quando o Estado falha, outras situações vêm dar conta, né? Os profissionais tiveram que fazer uma vaquinha para pagar uma passagem de ônibus para mandar o jovem para o interior da família dele, né? Então, assim, é um arranjo que passa pelos bastidores das políticas institucionais, porque exatamente as políticas institucionais, as políticas públicas parecem fechar as portas, né? Então, é algo realmente que o Estado, com E maiúsculo, tem que, de alguma forma, manejar essa questão da territorialização e não somente fazer a territorialização mudar de endereço, né? Porque eu acho que no contexto brasileiro como um todo, isso parece só mudar de endereço, né? Então, assim, quando entram as UPPs lá no Rio, o crime organizado se expande para outros lugares do país, né? E aí a gente acaba tendo que, assim, sair do Rio para outros estados, sair do Rio para o Nordeste, né? E aí, tá, vamos chegar na Secretaria de Segurança Pública e implementar o PP também no Nordeste, aí para onde é que vai esse crime organizado? Né? E quando as milícias começarem a se organizar também, né, que são outros problemas, né? E aí, como que a gente trabalha isso? Né? Então, não sei. Às vezes eu já tentei conversar enquanto equipe de mediação, né, psicossocial. Rapaz, vamos tentar conversar com o líder de uma facção para liberar que quando o jovem tiver de farda, ele pode estar tranquilo na parada de ônibus, né? Porque o jovem, por exemplo, ele não pode nem estar numa parada de ônibus numa Avenida X porque ele corre o risco de ser morto, né? Como ele não pode atravessar para acessar o Cuca. Né? Vamos sentar, assistente social, vamos sentar e conversar com o cabeça da facção do território para a gente fazer um acordo. Aí, não, Ricardo, isso também não dá certo, o articulador social me colocou isso, né? Isso não dá certo porque essa semana tu pode fechar o acordo com uma pessoa, e na outra semana ser outro cabeça. Né? Então, é uma realidade que é dura, a gente não tem como acompanhar, né? E eu não sei realmente, são esses arranjos mesmo pequenos que a gente consegue fazer, né? Mas aí exatamente como pensar isso a nível macro, né? Pensar do micro para o macro. Luciano está com a mão levantada, não sei se é porque estava e não baixou, se ainda tem alguma questão. Eu entendo que não tem mais nenhuma uma pergunta, né, necessariamente, a gente está batendo o tempo com precisão. Tem muita gente aqui agradecendo, que está precisando sair, agradecendo, e eu queria, então, de novo também, para a gente encerrar, agradecer a participação de todos os trabalhadores, a roda hoje, né, quem conseguiu falar e pôde trazer tantas contribuições, e é isso, gente. Obrigada. Aí o formulário da presença reencaminhado, e aí eu passo a palavra, então, para quem está aí na coordenação do CEP. Carla Patrícia, só para dar um beijo grande em todos. Agradecer a todos com muito carinho. E, enfim, a todos que participaram aí da formação hoje, em todos os 2 módulos
Muito obrigada. Vamos seguir juntos aí, Perla. Temos muito a conversar. Flávia, Camila, João Paulo, Ricardo, Carla Renata, todos que participam aqui nos bastidores para que essa formação aconteça. João Paulo, né, você está conosco, né? Mais do que você imagina, e muitas questões que você trouxe, muito afins, né, com tudo que a gente pensa. Vamos pensar junto aí essas ações, né? Muito obrigada por tudo, obrigada a todos os profissionais também, gente, tá? Um grande abraço aí. Obrigada, gente, foi um prazer. Tchau, gente, obrigada. Abraços. Tchau, pessoal. Um abraço.